Queria, em primeiro lugar, dizer à professora Maria Augusta Sampaio a sua disponibilidade e a oportunidade de agradecer relações do professor e, portanto, eu tenho um grande prazer tanto de fazer a introdução da professora Maria Augusta Sampaio. Portanto, a professora Maria Augusta Sampaio é investigadora em Antiguidades do Ciclo de Luz, interdisciplinar de História, Cultura e Sociedade da Universidade de Évora. Esse centro foi criado em 1994 e é um laboratório de investigação interdisciplinar na área da História e das Ciências Sociais. É apoiado pela Formação de Ciência e Tecnologia e o seu programa de trabalho trata das mudanças societais e das marcas dessas dinâmicas na longa duração, numa perspectiva interdisciplinar internacional. É colaboradora do Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora, em parceria com o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nacional de Lisboa. Em relação ao seu percurso académico, portanto, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto, tem um curso de Gestão Cultural realizado em parceria com o Instituto Empresarial Portuense e a Escola Superior de Administração e Direção de Empresas, tem uma pós-graduação em Sociologia Social da Universidade de Lisboa. Posteriormente, fez um mestrado em Estudos Locais e Regionais pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto, com a dissertação Central do Freixo e o projeto termoelétrico para a região do Porto. Por outro, o doutoramento em História da Ciência, especialização em Museologia pela Universidade de Évora, com a dissertação da Fábrica para o Museu, Identificação, Patrimonialização e Difusão da Cultura Técnico-Industrial. Em termos de atividade, é muito extensa, eu permito-me referir que desde muito cedo se envolve em projetos sobre o património industrial e a história da técnica e da indústria. Em 1992 participa no projeto de inventário do património industrial do município do Porto. Em 96 participa na equipe responsável pelo programa museológico da presença no Museu de Ciência e Indústria do Porto, tutelado por uma associação fundada pela AEB, da Câmara Municipal do Porto, e foi responsável pela política de programação, incorporação e inventário de coleções do museu. Posteriormente, de 2000 a 2011, assumiu as funções de diretor do museu. Paralelamente, desenvolveu atividades coletivas como professora de Museologia e História do Traje na Escola Artística e Profissional da Arte. Em 2014, iniciou o curso de formação contínua em Introdução ao Turismo Industrial na Universidade de Évora. Ao longo dos anos, foi responsável pela gestão e coordenação de vários projetos culturais, exposições, workshops, seminários, colóquios, etc., financiados por fundos comunitários. Mais recentemente, tem integrado projetos com o Instituto Paulo Freire em Portugal, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com o Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tem ainda participado em projetos de investigação entre a Universidade de Évora e a Universidade Técnica de Arquitetura de Sevilha. É autora de vários livros e artigos científicos dedicados ao tema, confissão de socialização, de espaços industriais, de história da indústria e de zoologia industrial. Permite-me referir, já tive a oportunidade de dizer ao almoço, que um dos trabalhos que me apaixonou foi exatamente o da companhia Aurifícia, portanto, eu sou muito aluno, e descrevo da nossa amiga Faculdade de Engenharia, portanto, isto chamou muita atenção. Atendendo ao seu profundo conhecimento sobre o panorama industrial português do início do século XX e à sua especialização na musealização do património técnico-industrial, particularmente na área da retórica, foi feito o desafio à professora Maria Augusta Sampaio para vir falar ao clube de leitura sobre o professor Luís Couto dos Santos, que muito gentilmente aceitou. Em nome pessoal e da FEU, os nossos profundos agradecimentos por toda a sua gentileza e disponibilidade ao brindarmos com a sua presença para falar sobre este professor desta faculdade, que foi o seu primeiro diretor. Eu faria agora só uma pequena introdução ao professor Luís Couto dos Santos. Portanto, o professor Luís Couto dos Santos nasceu no Rio de Janeiro, em março de 72, tendo ingressado na Academia Politécnica de Porto, no ano de 87 e 88, para frequentar o curso de Engenharia Civil de Obras Públicas, que viria a concluir a 30 de novembro de 1894. O professor Luís Couto dos Santos começou por trabalhar como engenheiro na empresa que produzia e distribuía a energia elétrica na zona central da cidade de Porto. Seguidamente, trabalhou na construtora, a empresa que se dedicava ao projeto e à construção de edifícios urbanos e instalações de iluminação e tração elétrica.
1901, funda a Eletra, uma fábrica modelo devido à eletricidade. Ainda no âmbito da eletrotecnia, desempenhou um papel importante no desenvolvimento da companhia Carris de Ferro, que projetou em 1909 a Estação Central Geradora de Massaranhos. Em 29 de fevereiro de 1915, tomou posse do lugar de segundo assistente provisório da Faculdade Técnica do Estado do Porto, tendo passado a segundo assistente definitivo no ano seguinte. Em maio de 1919, tomou posse do lugar de professor ordinário da terceira secção de Mecânica e Eletrotecnia. Em 1930, no seguimento da alteração da organização da Faculdade de Engenharia, o professor Luís Couto dos Santos passou à categoria de professor catedrático do Instituto de Eletrotecnia. Em 14 de agosto de 1919, foi nomeado diretor da Faculdade Técnica, tendo sido depois eleito em 1926, cargo esse que manteve apesar da mudança de nome da faculdade. Em 1935, foi nomeado diretor da Faculdade de Engenharia, tendo infelizmente sido exonerado a seu pedido em janeiro de 1936. O professor Luís Couto dos Santos foi efetivamente uma figura notável que personalizou a ideia do engenheiro inventor, com reconhecidos conhecimentos na área técnica, mas também de gestão e industrial. Tendo vivido numa época de grande desenvolvimento e inovação do domínio da eletrotecnia, o professor Luís Couto dos Santos soube acompanhar essa evolução, soube promover o ensino da engenharia eletrotécnica e contribuiu para afirmar o prestígio da Faculdade de Engenharia, que só seria oficializada em 25 de novembro de 1915, isto é, há pouco mais de um século. Em 1921, o Diário da República publicava um documento de uma modernidade surpreendente, o Regulamento do Estabelecimento de Ensino Superior Profissional, de Investigação Científica e Difusão de Alta Cultura. Com o inovador e arrojador caráter de inovação, eram já nessa época previstas para a Faculdade Técnica visitas de estudo de estabelecimentos fabris, minas e obras públicas, estágios em estabelecimentos fabris e investigação científica sobre assuntos que interessassem as indústrias da guerra. Verificamos que, como certamente se intimava o professor Luís Couto dos Santos e seus colegas, a ligação da Faculdade à indústria tem vindo, até aos dias de hoje, a ser promovida com mais ou menos vigor e, naturalmente, com alguns comportamentos mais do que outros. Permita-me referir que, 100 anos envolvidos sobre a fundação da Faculdade Técnica, continua a fazer-se jus à ideologia do professor Luís Couto dos Santos e seus colegas, tendo-se dado o primeiro passo formal nesse sentido com a recente criação da Comissão de Ligação à Indústria, que tenho o prazer de representar. Estamos conscientes de que muito há para desenvolver em torno deste paradigma, mas com o envolvimento de todos os departamentos da Faculdade, pretendemos homenagear com esta comissão o legado histórico da Faculdade Técnica e permanência direta ao professor Luís Couto dos Santos, projetando no futuro e potenciando no presente sob a lógica de uma conexão cada vez mais valorizada e eficaz de interação com os parceiros industriais. Esta é também uma forma de lembrarmos do proposto do primeiro diretor da nossa faculdade, que se notarizou como engenheiro, professor, gestor e empreendedor e que ficará sempre ligado à história do Estado de Porto. Termino reiterando a conferência da professora Maria da Rocha Paia e a qualquer. Obrigada. Ora bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi lançado da Faculdade de Engenharia, e em especial do professor Andina, porque é, para todos os efeitos, um desafio fazer a biografia de um homem tão importante para a história da Faculdade de Engenharia. E por ser realmente um desafio, o historiador, à partida, só pode criar a biografia que é possível criar através dos testemunhos que temos, da documentação que existe e da análise que conseguimos fazer dessa mesma documentação. Aliás, se pode passar uma cronologia, aliás, como o seu professor fez, da vida do professor Luís Couto dos Santos, a biografia que se pode construir, ou as diferentes biografias que se podem construir sobre ele, são biografias que podem partir dessa mesma cronologia e cruzar com a história da eletricidade no Porto, com a história do ensino técnico, com a história da política da instrução pública, com a história da engenharia e, portanto, cabe ao historiador, nesta sua humilde função, vamos dizer assim, de traçar este caminho, de tratar de biografar,
E como referia Mark Bloch, que aliás foi um historiador da época dos análises e que lançou a escola dos análises, ele dizia que o historiador apenas consegue fazer a história que evidencia a partir das fontes. Portanto, aquilo que vos trago hoje é uma das muitas biografias que podemos fazer do Luís Couto Santos e, sobretudo, não é tanto uma biografia, mas é uma reflexão sobre o papel que este professor, construtor, engenheiro construtor, aliás, como ele se autodenomina, teve num período-chave do desenvolvimento do ensino universitário, do ensino técnico em Portugal. Ora bem, importa referir que este senhor engenheiro, que, como já foi dito, se formou na Academia Politécnica, vai viver, e põe-nos aqui estes marcos históricos, não só porque cientificamente é correto, mas também para nos ajudar a refletir sobre o período em que ele vive. Ele nasce em 1872 e vai a falecer em 1982. Ora bem, Luís Couto Santos vive justamente num período-chave do desenvolvimento da eletricidade. E, portanto, ele não vai escapar do seu destino, entre aspas, à importância que a eletricidade vai ter ao longo da época em que ele vive. Reparem que ele nasce em 1872 e nós vamos ter, em 1873, a Exposição de Viena, onde vai ser demonstrado a teoria da reversatibilidade, a lei da reversatibilidade de um motor gerador, que é um momento-chave para o desenvolvimento também da eletricidade. Devemos dizer que não é só este momento-chave que vai contribuir para o progresso da eletricidade, mas, aliás, há uma série de contributos que surgem já nos inícios do século XIX e que congregam nomes como Tesla, o Michael Faraday, o André Ampère, enfim, o Hipólito Pixii. Enfim, podíamos ir congregar aqui um conjunto de nomes que vão ter uma importância fundamental no desenvolvimento da eletricidade e dos seus equipamentos. E, portanto, cada um, podemos dizer que o século XIX é o século desta nova tecnologia e que acumula aperfeiçoamentos, acumula experiências que permitem caminhar um pouco mais à frente, desde as questões do magnetismo até aos motores de indução, até aos motores trifásicos. Portanto, há todo um progresso que se vai acumulando e que permite um aperfeiçoamento do conhecimento em torno da eletricidade e um aperfeiçoamento dos equipamentos respectivos. Ora, eu encontrei esta imagem que me parece muito interessante, é uma caricatura que foi publicada no jornal Punch em 1881 e que refere justamente isto. Le roi vapeur, o rei do vapor, está por cima do bebê eletricidade e ao lado temos o rei carvão, que era, enfim, também aquele que permitia alimentar a energia térmica. E, portanto, ele refere até onde é que vamos crescer, até onde vai crescer a eletricidade. Parece-me esta imagem muito interessante quando pensamos que, ao longo dos anos 80 e até 1900, nós temos um conjunto de exposições universais em Paris, em Berlim. Aliás, em Berlim será apresentado a primeira linha de carro elétrico e, portanto, quer dizer, há aqui uma série de novas inovações, novas tecnologias que são apresentadas e que, por exemplo, na exposição de 1900 têm um grande apoio. Aliás, por esta imagem podemos ver o que seria então esta exposição, que gigantes é que eram apresentados nesta altura. Até parece-me muito interessante a imagem pela diferente escala entre as máquinas e as pessoas que estão no corredor da exposição. Aliás, a função também do historiador, neste sentido,
é procurar interpretar todos os registros que nos chegam e fazer uma interpretação crítica das fontes, ver até que ponto elas são mais apologéticas ou menos apologéticas, porque tudo isto é produzido em contextos muito apologéticos, da tecnologia, da indústria, do progresso, e, portanto, há que realizar, os artistas da época, há que realizar gravuras que possam enaltecer esse progresso. Mas, mesmo pensando que muitas destas gravuras poderão ser um pouco, enfim, exageradas, nós sabemos pelos registros e pela importância que as exposições universais tiveram, que estes eram momentos cruciais para a Revolução Tecnológica. Aliás, é importante referir que, em Portugal, nós temos uma geração de engenheiros militares e temos também o início da organização do ensino técnico em 1837 com o ministro Passos Manuel, que vai reorganizar o ensino e criar a Academia Politécnica e organizar as escolas médico-cirúrgicas e criar a Academia de Belas Artes, etc. Mas nós vamos chegar ali a 1850 e em particular com Afonso Pereira Mel, com todo o seu programa da regeneração, de lançamento de uma novas estruturas de transportes, da linha férrea, nomeadamente, que vamos sentir a necessidade dos nossos engenheiros, os nossos engenheiros, então, militares, com a sua formação, e que desconheciam as técnicas, por exemplo, de construção das linhas férreas, a construção de pontes e viadutos com novas tecnologias. Portanto, era preciso se atualizarem nestes conhecimentos e os engenheiros que vão trabalhar, em especial para o Ministério de Obras Públicas, Comércio e Indústria, vai ter à sua cabeça o engenheiro Fontes Pereira de Melo, vai ser fomentada uma política de enviar os engenheiros em missões às exposições internacionais para aí conhecerem as novas tecnologias. O que mais de novo se fazia, aliás, como hoje acontece nas nossas exposições na FIL, na Exponor, etc., em Barcelona, em Milão, continua a ser um dos métodos grandes, dos momentos e espaços grandes da divulgação das inovações tecnológicas, mas é importante referir que estes registros e o envio de engenheiros para conhecer estas novas tecnologias obedecia a um objetivo. Eles teriam que fazer contactos, contactar empresas e proporcionar negócios vantajosos para a vinda de equipamentos para Portugal, por um lado, mas, por outro lado, era importante também que eles se cruzassem com engenheiros, enfim, seus parceiros, seus pares, no sentido de cruzarem conhecimentos e até os convidarem para projetos que estavam a surgir em Portugal. E, por acaso, esta situação nós vamos vê-la revertida quando, por exemplo, se constroem as primeiras centrais, por exemplo, de produção de gás, onde vamos ter belgas e franceses envolvidos na construção dessas mesmas centrais e, portanto, em conjunto, obviamente, com engenheiros portugueses, na construção das pontes ferroviárias, dos viadutos, nas novas estruturas viárias que vão ser construídas e, portanto, há aqui um novo know-how que é preciso, de uma certa maneira, ir buscar ao estrangeiro, assimilá-lo e colocá-lo ao serviço dos projetos nacionais. Ora bem, realmente podemos dizer que desde a segunda metade do século XIX até aos inícios do século XX, percorreu-se realmente um percurso muito importante para a história da tecnologia. É também um momento crucial para a industrialização das principais cidades europeias e não só, e, portanto, aqui corre um processo de mudança significativa. Aliás, há muitos autores que referem mesmo que a Revolução Industrial, ou os processos de industrialização dos países, vêm criar um corte temporal e um corte também de práticas e conhecimentos e competências. A industrialização obriga a novas competências, obriga a novos recursos, a exploração de novos recursos,
mas também à rentabilização desses novos recursos. E estas inovações que vamos inventariando e somando, e que eu vos aponto aqui algumas, são todas elas anteriores, praticamente, à Primeira Guerra Mundial. Podemos dizer que até 1914 elas são uma síntese, e são saberes acumulados de um conjunto de homens que são desde alemães, italianos, suecos, e que vão ter um papel decisivo no desenvolvimento da industrialização. Por isso, Luís Couto Santos, e voltando ao nosso biografado, não pode estar alheio desta situação. Tanto mais que Luís Couto Santos, ao vir do Brasil para o Porto e ao entrar para a Academia Politécnica, em 1987, vai acabar por casar-se. Isto, e entramos já no foro da vida pessoal de Luís Couto Santos, com a filha do professor Azevedo Albuquerque, ele próprio também, lendo da Academia Politécnica do Porto, e, portanto, e aliás, ele tem também todo um conjunto de relações familiares, nomeadamente com o nosso médico, agora falha o meu nome, Ricardo Jorge, e com, enfim, uma série de figuras que na época estão ou associadas ao ensino técnico ou associadas a determinados setores fundamentais da vida social. E é evidente que todo este ambiente familiar, nomeadamente, vai influenciar o percurso do Luís Couto Santos, que aliás vai viver para a casa dos Azevedo Albuquerque, onde hoje é a Cooperativa de Árvores. É justamente ali, naquela casa que está, que tem em seu redor aqueles jardins magníficos e aquela paisagem sobre o Rio Douro, que Luís Couto Santos vai viver muito próximo da Academia Politécnica, não é? Bastava subir a rua, praticamente, atravessar o jardim, e estava ele na Academia Politécnica. E, portanto, importa referir que as bases da nossa educação, os ambientes familiares, também interferem na vida dos biografados. São um ponto essencial, aquilo que absorvemos deles, aquilo que ganhamos com eles, assim como a gente ganha com as viagens que fazemos ao exterior, com os cursos que realizamos. E Luís Couto Santos, neste particular, realmente está, digamos assim, está no meio certo. Tem uma entourage, diríamos nós, usando um termo francês, uma entourage, que vai ajudar em todo este seu percurso também, não só pessoal como profissional. Eu devo confessar-vos que um dos tópicos interessantes para os historiadores também é a história das famílias. E as histórias das famílias contam-nos realmente muito do que as pessoas acabam por ser e como é que eles desenvolvem as suas atividades. E também como é que muitas vezes foram capazes ou não de ultrapassar os seus obstáculos. Portanto, esta questão é também importante de referir no que diz respeito à biografia do Luís Couto Santos. Ora bem, Luís Couto Santos, como ouvimos ali do seu professor, forma-se na Academia Politécnica e termina o seu curso em meados de 1888-89, e é interessante verificar que um dos projetos que ele vai abraçar quando está a sair da Academia Politécnica é justamente o lançamento desta sua empresa, Electra, cujo catálogo encontramos aqui na biblioteca e que vos devo dizer é realmente uma peça magnífica, uma peça documental magnífica, do maior interesse para a história da eletricidade e não só, para a história também da cirurgia. E, no caso concreto, seria sem dúvida um manual muito importante, um catálogo muito importante para a Escola Médico-Cirúrgica. E porquê? Porque o catálogo, e eu não vos trago aqui todo, mas poderão consultá-lo na biblioteca, o catálogo refere-nos que seriam importadas máquinas esterilizadoras, máquinas de contentores, autoclaves,
específicas que funcionariam a gás ou a eletricidade. Esta empresa, de 1901, parece-nos, pela análise que fizemos até ao momento, importa referir isto, que seriam, sem dúvida, máquinas que seriam importadas, seriam depois instaladas pela empresa do Luís Couto dos Santos nos seus respectivos instalações, no caso concreto, por exemplo, em hospitais ou em escolas médicas ou em pequenas clínicas, todas as adaptações seriam feitas pelos serviços de empresa. E a empresa refere mesmo que tem carpintaria, serralharia, galvanoplastia para realizar todas as adaptações que eram necessárias para instalar estes equipamentos nos seus respectivos locais. O catálogo é, como vos digo, muito rico. Deixo-vos para depois, numa segunda oportunidade, vocês, os senhores aqui, consultarem este catálogo. Devo confessar que, pelas pesquisas que realizei até agora, esta empresa não deverá ter tido uma vida muito extensa. Diria mesmo que terá tido uma vida efêmera. Porquê? E eu refiro porquê. Porque eu fui à procura desta empresa, em outros registros, em almanaques, em listagens, em licenciamentos, e não encontrei. Primeiro, será difícil de encontrar, porque sem dúvida que era uma empresa de importação. E aqui no Porto nós temos uma quantidade enorme de empresas que são representantes de marcas estrangeiras, ou que importam materiais e equipamentos elétricos ou outros para a indústria, para a área médica, para laboratórios. Nós temos uma imensidão de empresas que, por vezes, têm vida efêmera e que, por vezes, transformam, por sua vez, noutras empresas e, portanto, às vezes, seguir o rastro destas empresas não é fácil. Por outro lado, nem sempre conseguimos ter documentação acessível sobre estas empresas, porque se perde, porque nem sempre foi levantada, porque eram pequenas empresas e, portanto, por vezes é difícil. Mas aquilo que vos quero dizer é que eu fui encontrar uma outra empresa na altura da exposição colonial aqui no Porto, em 1984, muito idêntica a esta, mas pertencente a uma outra pessoa. E, portanto, o que me leva a deduzir que, conhecendo também um pouco esta história que o Porto e não só, mas o Porto em particular, pela sua vertente comercial, pela sua ligação também aos mercados ingleses e alemães, me leva a crer que realmente terá sido uma empresa de vida efêmera, até porque, reparem, Luís Couto dos Santos vai assumir muitas outras responsabilidades e, portanto, forçosamente esta empresa teria que passar por outro familiar, ou teria que ser passada para outro empresário. Ora, e se Luís Couto dos Santos lançou a sua própria empresa, a Eletra, se esteve associado à empresa construtora que desenvolvia projetos na área da construção civil, Luís Couto dos Santos vai estar envolvido também nos projetos de energéticos da cidade. Desde logo vai estar envolvido na Central do Ouro, que vai ser construída entre 1906 e 1908, ali nas imediações do Cais do Ouro. Ora, esta central marca o início, vamos dizer, do abastecimento de gás e, mais tarde, de eletricidade à cidade do Porto. De gás começa em 1855, porque será construída nesta região uma fábrica de produção de gás, com os seus respectivos gasómetros, as canalizações de circulação do gás para os particulares e não só, e este processo começa justamente, como vos digo, em 1855. No entanto, não é um projeto fácil. Não é um projeto fácil porque, localizando-se nas margens do Rio Douro, uma das questões que a Central vai logo, um dos problemas que a Central vai logo ter é as inundações do Rio Douro. E isto, para a questão da destilação de carvões para a produção de gás, era um problema difícil. E como vocês devem imaginar, qualquer inundação para qualquer tipo de instalação, num caso particular, pior.
Por outro lado, porque Portugal estava dependente do carvão. E do carvão, nomeadamente de Cardiff, o carvão inglês, como com certeza muitos saberão, tinha uma capacidade calorífera muito diferente do carvão português. Aliás, nesta altura ainda não se estava a explorar devidamente os recursos carboníferos portugueses e, portanto, nós dependíamos do abastecimento do carvão estrangeiro e, a partir justamente de 1914, concluída a Primeira Guerra, o abastecimento de carvão começa a ser um problema para estas estruturas. E se já ao longo do século XIX, em que a fábrica de gás estava a funcionar, houve vários momentos críticos do funcionamento da central e também da própria canalização de gás na cidade, então, com 1914, podemos dizer que a central entra realmente num processo de se repensar completamente o projeto energético. Mas voltando um bocadinho atrás, em 1914, como o gás não era suficiente para as necessidades que a cidade possuía, e como desde a primeira hora os concessionários da fábrica tinham como obrigação imposta pela Câmara não só produzir gás para iluminação pública, mas também produzir eletricidade. Porém, esta cláusula nem sempre foi cumprida, porque se não havia condições, nem matéria, nem recursos para a produção do gás, para a produção da eletricidade, esta questão envolvia maiores investimentos e uma maior estabilidade dos mercados no que diz respeito aos recursos. No entanto, porque a eletricidade era uma novidade importante, como nós vemos ali na caricatura, porque a eletricidade, nomeadamente, tinha sido apresentada pela primeira vez, quando o aniversário do rei Dom Carlos, em Cascais, com a iluminação da cidadela, com uma série de candeeiros que foram comprados, permitindo uma iluminação pública do troço da cidadela de Cascais, que mais tarde foram vendidos à Câmara de Lisboa, porque realmente estávamos em Portugal, desde 1850, 60, com todo o conjunto de investimentos nesta área, e sabendo também da importância que a eletricidade tinha e as potencialidades que apresentava, sem dúvida que houve um investimento muito relevante, que era a criação na Central do Ouro de uma central térmica de produção de energia elétrica. Ou seja, se nós tínhamos uma fábrica de gás, passamos a ter uma fábrica de gás mais uma central de produção de energia térmica. A central é construída em 1906, 1908 e, como vos digo, vamos chegar em 1914 com o problema do carvão, dos abastecimentos dos recursos e com sérios prejuízos nesta central. Os prejuízos e também, enfim, a não assunção dos compromissos por parte dos funcionários das várias empresas que foram formadas desde 1855, 1888 e mais tarde, levanta-se uma questão que, aliás, vai se levantar em vários conselhos deste país, que é qual o papel que o poder local vai ter na assunção destes projetos. E então, a partir de 1917, a Câmara municipaliza a produção e distribuição de energia à cidade, quer à iluminação pública, quer para privados, e neste processo de municipalização vamos ter novamente aqui a figura do nosso biografado, Luís Couto Santos, que vai ser chamado pela Câmara para fazer um levantamento dos problemas que a central possui. Ora, e ele depara-se com uma questão muito, enfim, complicada, que é verificar que o estado das caldeiras era de tal maneira, estado de degradação de tal maneira avançado, que era necessário estabelecer um plano de melhoramentos para a central. Mas o plano de melhoramentos da central do Ouro só podia ser feito se ela deixasse de produzir energia durante o período da reparação das caldeiras, mas isso implicava, portanto, não produzir energia para distribuir para os seus clientes. Ora, Luís Couto dos Santos,
e estamos em 1917, à época já integrava os quadros da Companhia Carris de Ferro do Porto, o que lhe daria uma vantagem. E foi essa vantagem, e foi também, diremos, o seu raciocínio esperto, que levou à junção destas duas questões. Ou seja, ele negociou com a companhia, que a companhia, através da sua central geradora de energia em Massarelos, porque ela vai ser construída em 1915, e nós estamos em 1917, que a central assumiria a produção de energia que a Central do Horto deveria assumir e entrava-se então num período de recuperação das caldeiras, porque tal como elas estavam, não era possível de todo tirar esta central da situação de degradação e de prejuízo financeiro que tinha, e neste caso era o município que o ia assumir. Então, Luís Couto Santos vai estudar o processo de reparação, vai adaptar as caldeiras para uma maior rentabilização e vai apresentar, já em maio de 1918, um relatório à Câmara do Porto, em que ele vai referir que é necessário, portanto, todo o plano de recuperação teve a ver com a necessidade de adaptar as caldeiras e as foz, e as fornalhas, nomeadamente a alimentação a lenha, porque nos momentos de escassez de carvão o que entrava era outros produtos que permitiam a combustão. E o que ele tinha detectado é que as fornalhas existentes não eram suficientemente, digamos, não estavam suficientemente adaptadas para ter uma rentabilidade da combustão que permisse realmente ter os efeitos na produção de energia, e neste caso, de produção de energia para a iluminação pública. E então ele vai apresentar um estudo e vai apresentar um estudo e vai avançar mesmo com a adaptação das fornalhas para novos combustíveis. Ora, isto é uma atitude que me parece muito interessante pelo seguinte. A comissão anterior, que tinha entrado na central, tinha dito que vamos conseguir fazer a distribuição de energia elétrica, vamos reparar, vamos conseguir dar a volta à situação. No entanto, foi sem dúvida esta estratégia de Luís Couto Santos de procurar juntar recursos da Companhia de Carris de Ferro e da Central de Massarelos que permitiu agilizar o funcionamento da central. Infelizmente, a Central do Ouro não terá uma vida longa. A Central de Massarelos entra em funcionamento em 1915 e progressivamente, mas destinada à produção de energia para tração elétrica, apesar de também fornecer energia a alguns privados. Luís Couto Santos está presente nestes empreendimentos, que lhe dão, aliás, reparem, dão um sentido prático, dão uma percepção dos problemas, dos problemas energéticos que a cidade vivia, conhece a realidade no interior das centrais, conhece a realidade dos problemas que se colocam entre produção de energia e desenvolvimento da cidade, e nomeadamente desenvolvimento. Mas Luís Couto Santos, em 1917, e isto será sem dúvida um ano muito especial para Luís Couto Santos, é que não só ele tem este protagonismo todo na resolução do problema da Central do Ouro, como ele também está envolvido no projeto da Central de Massarelos e como ele vai concorrer para assistente então, já na Faculdade Técnica do Porto. E isto remete-nos para uma questão importante, que é agora o Couto Santos enquanto engenheiro e docente da Faculdade Técnica do Porto e o seu papel na Faculdade Técnica do Porto. Ora bem, nós temos já um enquadramento anterior que nos remete para o facto do ensino de eletrotecnia em 1885 já estar, digamos, em um avanço
específico. Estou a falar, em concreto, do ensino de eletrotecnia. É evidente que ele está associado a um desenvolvimento também dos estudos da área da engenharia. Os engenheiros eram, no final do século XIX, uma profissão-chave para o desenvolvimento urbanístico, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento económico do país. E este protagonismo vai ser em crescente. A profissão de engenheiro, a função do engenheiro, o conhecimento técnico, o conhecimento tecnológico, vai ser, a partir daqui, uma área-chave para o desenvolvimento das cidades e dos países em geral. E reparem que, por esta pequena cronologia que vos trago aqui, nós vamos ter várias reformas no ensino técnico, mas sem dúvida que em 1887 vamos ter a cadeira de Tecnologia Industrial e em 1880 e 1899 a eletrotecnia já se constitui como uma cadeira autónoma. Ou seja, se até então engenheiros civis eram todos, se então mais os preparatórios, cada vez mais, dentro da formação dos tais engenheiros civis, de minas, de obras públicas, cada vez mais a eletrotecnia começa a ser uma disciplina importante na formação dos tais engenheiros. E aqui caminha-se largamente para o desenvolvimento de uma formação cada vez mais específica na eletrotecnia. E trago-vos aqui uma frase que me parece muito importante e que acho que continua sempre super atual. Aliás, a história acaba por nos demonstrar isso mesmo, que nós temos momentos que revivemos sucessivamente ao longo da vida e que partilhamos também com os nossos antepassados. E reparem que em 1911, após a entrada na República, o Brito Camacho, o Ministro de Fomento, refere que o nosso atraso provém apenas da insuficiência do nosso ensino técnico. E, portanto, é a partir da luta das competências que é preciso suportar a concorrência do mercado em todo o mundo. E esta perspectiva, então, é muito importante, ter a percepção que realmente é através do ensino e do ensino técnico que vamos criar novas competências. Aliás, à época, em 1911, as estatísticas apresentam que 79% da população trabalhava na indústria e desses 79%, apenas 1% tinha formação específica. Reparem, isto aqui dá-nos logo um enquadramento muito importante. E quando se cria a Universidade do Porto, cria-se aqui então um momento crucial para reorganizar o ensino superior. A criação da Faculdade Técnica da Universidade do Porto implica realmente a especificação da formação em engenharia. A partir daqui vamos ter os cursos de Engenharia Civil, o curso de Engenharia de Minas, já cada um ganha a sua individualidade, o curso de Engenharia de Eletrotecnia e o curso de Engenharia de Química Industrial. E era uma formação de 6 anos, com 3 anos preparatórios e 3 anos de ciência aplicada. E aqui residia realmente a grande particularidade, é que nós estamos face a um modelo de ensino que também se praticava na Europa, nomeadamente na Alemanha, que tinha uma grande vertente de ensino prático, apesar de não seguirmos, como sabem, um modelo inteiramente alemão, porque pelo caminho também tivemos influência dos modelos franceses e até dos modelos ingleses. Aliás, e importa referir que os manuais que existem na biblioteca demonstram muito as filiações que os cursos tinham no que diz respeito à formação da área da engenharia. E devo-vos dizer que consultei na biblioteca vários catálogos, por exemplo, referentes às máquinas elétricas ou ao ensino de medidas elétricas, e realmente elas todas nos remetem para o ensino e para o quadro, o plano de estudos que tinha a eletrotecnia. Portanto, Portugal não estava de todo desligado das correntes europeias no que diz respeito ao ensino técnico. Mas há aqui uma questão muito importante, e por isso eu criei até este slide e lhe chamei o ideal republicano. É que Luís Couto Santos é, sem dúvida, um republicano. Talvez ao contrário do seu filho.
que será mais um homem do Estado. Luís Couto dos Santos tem a percepção de que progresso é tecnologia, de que tecnologia, técnica, é a palavra-chave neste início do século XX. Do século XX. E, portanto, ele vai insistir também para que a universidade se chame Universidade Técnica. Técnica porque também era um ensino muito virado para a aplicação da ciência, para a aplicação da técnica, para um conhecimento prático que era essencial para diferentes áreas da vida nacional, diferentes setores económicos. E há aqui, sem dúvida, uma ideologia de base. Aliás, Luís Couto dos Santos, ao assumir a direção da faculdade, ele vai demonstrar que este ensino é relevante. É tão relevante que ele vai fazer uma exposição dos trabalhos dos alunos da Faculdade Técnica logo no primeiro ano da abertura da Faculdade Técnica. E este recorte, que não está completo, e peço desculpa, mas para não estar também, enfim, sobrecarregado, demonstra bem que Luís Couto dos Santos tinha a percepção que tinha em mãos um projeto novo de ensino técnico, que tinha em mãos o ensino da engenharia e da engenharia nas suas diferentes vertentes, já com um grau de especialização, e que era preciso divulgar este curso junto da cidade, junto do país, demonstrando a sua pertinência, a sua importância para o desenvolvimento económico. O papel do engenheiro no início deste século XX, pleno de inovações tecnológicas, de mudanças, de progressos industriais, de mudanças sociais, de mudanças até do foro médico, ao nível das vacinas, ao nível das áreas tecnológicas, etc. Ou seja, ele tinha a percepção que estávamos perante um momento em que a palavra técnica era, sem dúvida, importante. E eu devo referir que nos documentos todos que encontrei, a palavra técnica está lá. Técnica sempre associada a progresso e sempre associada a ensino técnico e ensino da engenharia. E, portanto, Luís Couto dos Santos está completamente enquadrado nos desafios de uma época. É um homem consciente desses desafios. Também é importante referir. O que me parece é que é um homem desperto e ativo no que diz respeito aos cursos. E então, justamente, ele também publicita o que é a Faculdade Técnica e o que é que os alunos da Faculdade Técnica fazem. Mas a Faculdade Técnica estava, à época, localizada num espaço da antiga Academia Politécnica. E Luís Couto dos Santos queria expandir e queria autonomizar a Faculdade Técnica. Então, ele vai desenvolver um projeto que acho, a todos os níveis, muito arrojado. E com um sentido, eu direi, não só republicano, mas até democrático, que é este projeto do bairro universitário. Além de ser um projeto lindíssimo, não é verdade, um desenho lindíssimo, é realmente, tem por trás uma filosofia da cidade democrática, da cidade onde há uma interação entre o sénior e entre o jovem e todas as estruturas. E depois há aqui a noção também de uma gestão concentrada dos recursos. E isto é muito interessante. Reparem, poderão ver que, aproximando um pouco, nós aqui, o projeto está localizado na Rua do Creiró, com a Avenida da Boa Vista, temos uma praça central, uma ágora, digamos quase, temos um museu de zoologia, temos um jardim botânico, temos residências universitárias, temos áreas de comércio, temos os laboratórios, enfermarias, áreas de cirurgia, as oficinas, todas as oficinas aqui, todas localizadas, as fábricas onde os alunos iriam fazer a aplicação dos seus conhecimentos. Aliás, os alunos de eletrotecnia iam fazer a gestão das estruturas elétricas. Portanto, estava aqui tudo pensado. É evidente que se juntavam aqui toda a academia. A academia ficava aqui junta, como se fosse, hoje denominaríamos um polo universitário.
em grande, não é verdade? Aliás, este conceito é extraordinariamente atual, se formos a ver, porque cada vez mais se pensa também no que é um polo universitário e a diversidade de infraestruturas que ele deve ter. Não deve ter só universidades, deve ter muitas outras estruturas, deve chamar a população até aqui, deve ter área de habitação, deve ter área de lazer. E, portanto, isto é um conceito extraordinariamente moderno, que também vive conceitos da cidade-jardim e de outros conceitos que, na época, estavam a ser explorados no movimento modernista moderno e mais tarde, mas é realmente aqui, sente-se, sem dúvida, que Luís Couto Santos era um homem da modernidade a todos os níveis. Este projeto teve o apoio do ministro Genestal Machado, que era o ministro da Instrução Pública, em 1923, se não me falha a memória, e chegou a ter um orçamento próprio para ser construído. 10.000 pontos. Acontece que o próprio ministro Genestal Machado deixou as suas funções e o nosso professor Luís Couto Santos perdeu a vocação financeira. E então, a partir de então, a sua luta foi não só investir cada vez mais no crescimento da faculdade técnica, como também ter instalações próprias. E é aí que vai surgir a ideia de desenvolver um projeto para a faculdade já de engenharia, assumidamente de engenharia, na Rua dos Paredes. Mas, neste processo todo, Luís Couto Santos foi um homem hábil, podemos dizer. É um homem esperto, um homem atento, mas hábil. Então, o que ele fez, enquanto não tinha um espaço só da Faculdade de Engenharia, foi fazer crescer os espaços que estavam afetos à Faculdade Técnica. Fazê-los crescer e apetrechá-los com o melhor que podia e conseguia encontrar para o ensino da eletrotécnica. E o caso do Laboratório de Eletrotecnia, que aliás é um espólio que entrou para o museu aqui da Faculdade de Engenharia, que eu tive o prazer de conhecer ainda nas instalações da Rua dos Bragas, e que devo confessar que, enfim, fiquei surpresa com a diversidade, a diversidade de materiais, a diversidade de origem dos materiais, a dimensão do laboratório, não é? Portanto, eu acho que tem aqui um desafio pela frente muito interessante. E este laboratório de eletrotecnia é, por assim dizer, a imagem da eletrotecnia dos anos 20, 30, 40, 50. Claro que teve vários períodos de modernização, mas durante o mandato do Luís Couto Santos, ele vai ter upgrades, diríamos nós hoje, portanto, desenvolvimentos muito importantes. E porquê? Porque Luís Couto Santos vai conseguir dotações desde 1919, 20, 22, 28, 27, 27 e 28, dotações muito importantes para a aquisição de materiais de obra. E mais uma vez, Luís Couto Santos rentabiliza as suas relações, porque ele vai conseguir que a Companhia Carris de Ferro forneça a eletricidade ao laboratório, vai conseguir que a Companhia de Carris de Ferro lhe forneça também grupos eletromecânicos e, portanto, vai conseguir algumas dádivas muito importantes. Vai conseguir, por exemplo, que as Siemens lhe forneçam um conjunto de computadores. A eletrocerâmica, que já em 1914 tinha feito a sua aparição, vai fornecer também uma coleção de fusíveis. A Philips vai também fornecer lâmpadas e outros materiais. Ou seja, há aqui já as principais marcas quase do setor a fazer a sua ligação com a Faculdade de Engenharia. Aliás, os alunos nos finais dos cursos faziam tirocínios, faziam estágios em fábricas e, portanto, havia uma profunda relação entre as empresas e a formação do ensino técnico. E, portanto, isto aqui, o laboratório vai ser um espaço-chave para o desenvolvimento não só do ensino técnico, como também vai ser para a divulgação das tecnologias usadas até aí. Devo-vos referir que os outros laboratórios existentes, nomeadamente de metalurgia,
também recebiam dádivas e havia materiais alemães, nomeadamente, e suíços, que foram adquiridos para os laboratórios. Portanto, daquilo que consegui consultar até ao momento, permite-me ver que a faculdade, desta primeira hora, tem, seria óbvio, mas que é notório, que tem uma relação com as empresas-chave de produção de equipamentos e de energia elétrica. Luís Couto Santos vai ser o docente das disciplinas de máquinas elétricas e bebidas elétricas e vai criar até um manual dos vários exercícios que os alunos tinham feito. Aliás, está também na biblioteca, e que nos permite ver qual a linha programática que ele seguia, qual o que seguia, digamos assim, como é que ele desenvolvia as matérias e quais as áreas que ele privilegiava, e para ele era fundamental esta disciplina, como podia já de ser, que depois será assumida pelo seu filho, porque, no entendimento dele, era a parte-chave da formação do eletrotécnico. Ora bem, e quando chegamos a 1937, o professor Adriano Rodrigues vai-nos premiar com uma história da Faculdade de Engenharia e vai desenvolver um gráfico muito interessante da frequência dos alunos. Ele faz a frequência de 100 anos de frequência do ensino industrial. E ele refere que, em 1937, a Faculdade de Engenharia tinha 411 alunos, tinha cerca de 250 nos preparatórios e 100 e tal já na parte de especialização, por assim dizer. Referia que tinha alunos que vinham desde Macau, Hong Kong, Brasil e também das colónias. Lourenço Marques, Angola, Cabo Verde. Timor não era referido. E refere que este ensino é um ensino já vocacionado para o que deve ser o engenheiro no século XX. Este gráfico é extraordinariamente curioso porque, e nós não vamos ter tempo para analisar, obviamente, mas eu queria dizer que há aqui momentos de quebra dos alunos ao longo de 100 anos e que seria muito interessante fazer uma reanálise, uma reavaliação destes dados para perceber as quebras que temos e os crescimentos que temos e criar uma fundamentação mais elaborada, por assim dizer. Por exemplo, nós temos aqui em 1908, em 1909 e 1905 uma quebra de alunos que não sabemos explicar a razão. Percebemos que haja essa quebra entre 16 e 18, que é quando Portugal entra na Primeira Guerra, e portanto há recrutamento dos nascidos, dos alunos, e portanto que depois haja uma subida cada vez crescente. E há uma subida cada vez crescente porque não só a Faculdade de Engenharia vai se tornar um polo importante, um edifício emblemático da cidade. Reparem que é uma linguagem modernista, é um edifício com um impacto muito grande na Rua dos Bragas, e é a partir daqui que se inicia um outro ciclo do desenvolvimento da história da formação da engenharia. Devo dizer que Luís Couto Santos vai falecer em 38, em 37 já está com problemas de saúde, mas o que me leva a pensar que Luís Couto Santos, apesar de ele ter intercalado com o Tomás Dias na direção, me leva a pensar que duas coisas. Não só Luís Couto Santos foi um homem-chave para implementar o ensino de engenharia, como está associado, digamos, a um ciclo que se poderia dizer, não direi de transição, mas direi de evolução, de uma academia politécnica para uma academia, para uma faculdade de engenharia, e que assume o termo engenharia, porque também vai cada vez mais defender o que é o papel do engenheiro no desenvolvimento económico e no desenvolvimento tecnológico. E, portanto, este edifício marca também esse momento de valorização
ensino industrial, do ensino técnico. E só para vos dar aqui o que é o Porto também, nesta época, do Luís Couto Santos, e do papel que ele vai ter na definição da importância da formação dos eletrotécnicos, nós temos, por exemplo, exposições no Palácio de Cristal, em que são divulgadas as últimas unidades em eletrotécnica. Neste caso aqui, por exemplo, temos os motores ASEA, que a firma Jaime da Costa vai ser representante durante anos, e que, aliás, vai fazer a montagem da Central Elétrica do Beato em Lisboa, entre muitas outras centrais, e, portanto, é detentora, é mais uma daquelas empresas que são representantes de empresas estrangeiras e que são elas próprias também introdutoras de tecnologia. Esta empresa Jaime da Costa vai se munir de 2 engenheiros eletrotécnicos que, infelizmente, não se formam aqui na Faculdade Técnica, mas sim na Alemanha, e que vão avançar com o projeto que será o António Terrão e o Hermano Braga, que vão avançar com este projeto de instalação e montagem de equipamentos elétricos, quer em centrais, quer também em espaços industriais. Mas vamos ter outras, aqui posso-vos mostrar a fábrica do Jaime da Costa, que o Jaime da Costa, a partir de 47, cria ele próprio uma fábrica de montagens de equipamentos elétricos, e também, de uma certa maneira, contemporânea, porque estas empresas são contemporâneas do Luís Couto Santos. A Jaime da Costa nasce em 1916, está a fazer 100 anos, e também, por exemplo, a Eletromoderno, que vai dar origem à EFASEC, e que também nasce em 1915, passará por vários períodos de desenvolvimento, mas que vai marcar, sem dúvida, o fabrico e a instalação de equipamentos elétricos e todo o processo de eletrificação nacional que vamos viver ao longo do século XX, em especial a partir dos anos 40, quando se estrutura o Plano de Eletrificação Nacional. O Luís Couto Santos, infelizmente, já não está vivo, mas creio que se ele estivesse vivo, ia se sentir orgulhoso por todo o trabalho que ele fez, sabendo que os frutos eram cada vez maiores, os desenvolvimentos eram cada vez maiores e, portanto, estou certo que se orgulharia de ver a direção que as políticas de eletrificação nacional tomaram ao longo dos anos 40 e 50. E deixo-vos por aqui. Obrigada pela vossa atenção. Queria renovar os agradecimentos à professora Guilherme Sampaio. Foi uma história muito interessante que eu disponibilizar quando se passaram muito obrigado. Também gostava de referir que alguns conhecem o Laboratório de Máquinas Elétricas, que estava na Rua dos Bracas, está agora aqui e está em estudo a possibilidade de ele ser colocado no Museu da Universidade, num local onde, de facto, ele teve origem, ou seja, antes de estar na Rua dos Bragas, esteve no edifício atualmente eleito, quando está em posição. A Susana Medina tem estado a trabalhar nesse projeto, com o departamento também de engenharia de computadores. Mais uma vez, muito obrigado por este seminário, por esta aula, por esta história, e obrigado aos colegas também pela presença, e votos do bom resto. Obrigada.